Aoba, galera, bem-vindos a mais um One More Tab Podcast, seu podcast que vai abrir uma aba mental na sua cabeça que talvez nunca mais feche. Hoje, uma aba que tá na minha cabeça aberta é Copa do Mundo. A gente tá gravando hoje dia 21 de julho de 2026, a Copa acabou no domingo, hoje é terça-feira e tenho muitas emoções sobre a Copa. Agora, durante a Copa também, e o que a gente vai falar hoje, claro, toda a decepção do Brasil na Copa, essa tristeza mundial que foi a Argentina quase vencer. Eu não sei como que a gente iria se sentir se isso acontecesse. Mas além disso, a gente vai falar desses sentimentos que o futebol, que a Copa do Mundo nos traz, né? Que eu acho que é bem único. Durante a Copa, eu fiz parte de um grupo de WhatsApp com amigos meus, novos e antigos. E eu devo dizer, a gente usava aquilo ali para uma forma de desabafar muita coisa, né? Eu devo dizer que 80% do que foi dito ali é impublicável, né? Então é um risco muito grande eu trazer as pessoas desse grupo, alguns membros desse grupo para cá, né? Para a gente conversar publicamente, por assim dizer, né? Eu como editor depois vou ter provavelmente muito trabalho, mas vamos ver no que vai dar, né? Então, basicamente, a gente vai falar de futebol, claro, mas também a gente vai além disso, a gente vai falar dessa paixão que a gente tem por futebol, pela Copa, pela seleção. Chamei aqui o pessoal do grupo de WhatsApp da Copa do Mundo para conversar, para ter essa conversa aberta aqui com vocês. Estou muito feliz que a gente conseguiu reunir esse grupo incrível de pessoas. Bate-papo, eu não diria leve, mas descontraído com certeza, sobre a Copa do Mundo e sobre futebol. A minha primeira convidada é a Monique. Muito bem-vinda, Monique. Oi, gente, eu sou a Monique. O Henrique me conhece desde que eu nasci. Eu não entendo nada de futebol, eu sou a pessoa mais leiga desse grupo. Então, se você não entende nada de futebol, a gente tá aqui, só que eu vejo a Copa e eu fico muito maluca em época de Copa. Verdade, verdade. Monique. Diria que eu carreguei Monique no colo, pelo menos uma vez na vida. Bem-vinda, Monique. Brigadão. Meu próximo convidado, Raul Gustavo. Bem-vindo, Raul. Olá, meus queridos, tudo bem? É um prazer imenso fazer parte desse One More Tab, desse episódio, ainda mais sobre Copa do Mundo, que é um negócio que eu adoro, uma coisa que me move muito, tenho muitas memórias de Copa do Mundo, e muitas, inclusive, contigo, né, Henrique? A gente assistiu muita Copa junto quando você estava aqui no Brasil, isso era uma delícia. Assistimos Copa com a Monique também, foi legal. E eu queria agradecer mesmo, de verdade. E assim, acho que não tem como ter um papo leve. Acho que no Brasil não tem como ter um papo leve de Copa do Mundo há uns 20 anos. Tá Isso é verdade. Eu acho que o mal começou em 2006 e desde então a gente tá nessa. Isso é verdade. Querido. Valeu. Eu que agradeço. Você é muito bem-vindo e muito querido, sem dúvidas. E a minha outra convidada é uma convidada que esse grupo e a paixão pela Copa do Mundo e o ódio uniu, basicamente, que é a Fernanda. Fernanda, muito bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada por ter eu aqui, por ter me convidado, é um prazer. Brasileiro, futebol tá no sangue, gostando ou não, é tópico de conversa, especialmente quando você mora fora, você fala que você é brasileiro. Sem dúvida, a gente vai tocar nesse assunto também, que eu acho bastante interessante, né? O meu time de especialistas aqui hoje, pra gente conversar então sobre a Copa do Mundo, sobre o futebol. Então vamos entrar nesse assunto aí logo depois da vinheta. A gente acabou, faz 2 dias que foi a final da Copa do Mundo, né? E eu não sei vocês, mas a final que foi entre Argentina e Espanha foi bastante intensa. E eu vi muitas pessoas com muitas emoções, especialmente torcendo para a Argentina não ganhar. Obviamente, depois que o Brasil saiu, a gente acabou torcendo de uma outra forma, mas ver a Argentina chegar até a final foi bastante intenso. E eu queria perguntar para vocês, por que vocês acham que a gente estava tão assiduamente torcendo contra a Argentina? Eu acho que até entre esse grupo aqui tinha níveis diferentes de torcida
contra, mas eu acho que, no geral, entre brasileiros, ou seja, tipo, sei lá, mais de 90% da população certamente estava torcendo muito contra. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que é isso, ou para vocês individualmente. Eu vou fazer uma análise mais rasa, porque como eu não entendo muito bem, né, como eu falei, mas eu sou das internets, né? Eu estou sempre conectada, a gente fala cronicamente online. Tem três razões para mim. A primeira razão, rixa, né, Argentina e Brasil, que é uma coisa histórica e eu não sei por que exatamente, né? Vocês talvez saibam, vocês me falem por quê. A segunda coisa é porque a Argentina já né, ia ser tetra, se eu não me engano, né? Então, assim, fica muito perto do Brasil. A gente não quer que ninguém passe a marca do Penta pra gente. A terceira coisa é a roubalheira, cara. Que, tipo, como eu falei, eu não entendo muito bem, mas assim, tinha algumas coisas que claramente não estava de acordo com regras. E assim, a gente é pra ser, né, ser humano geralmente tenta ver as coisas pela justiça, então tipo, estava muito esquisito arbitragem e favorecimento com a Argentina. E é muito engraçado, porque parece que parou de ser só o Brasil. Eu diria que a América Latina, no geral, não gosta muito da Argentina, mas parou de ser só o Brasil, virou o mundo inteiro. A Argentina é um inimigo a ser combatido, né? Essa foi a sensação que eu tive, né? Para mim, a sensação que a gente tem há um tempo já, toda vez que a gente cai numa Copa, é aquela vibe, a soberba acabou. Então a gente passa a ter um questionamento se, cara, a gente é o país do futebol, né? E a gente começa a olhar em volta para ver se os outros países falam que sim, sabe? Tipo, ô Índia, a gente é o país do futebol, né? Opa, sim. Então, assim, é um negócio meio desesperador o que dá em relação a, tipo, o que a gente tá... Quando a gente vê a Argentina indo lá, avançando mais do que a gente é um questionamento pesado, tá ligado? A gente cresceu ouvindo que nós somos o país do futebol, entendeu? E agora a gente não vê lá. Então, a torcida contra a Argentina, ela estava, por exemplo, muito maior esse ano do que estava em 2022, entendeu? Na final contra a França, onde o amargor de ter perdido para a França algumas vezes mais recente estava ainda mais aflorado. Pelo menos é o que eu acho. E aí tem uma outra coisa foda. Assim. Eles têm um jogador que é o tipo de jogador que nós queríamos ter, que é o brilhoso, tá ligado? É o cara que isso machuca. E isso machuca, entendeu? A gente é pelo brilhoso, né? Que acha. Exato. Exato. Então, isso é uma situação. Então, eu acho que rola uma dor de cotovelo, porque tem momentos que parece que os caras estão mais perto do Hexa do que a gente, tá ligado? É um desespero. Mas aí eu acho que tem a questão, a Moni falou, tipo, da América Latina como um todo. Aí existe uma bronca que vem crescendo cada vez mais, porque a situação na Argentina em relação ao racismo anda piorando a cada tempo. Então, a cada vez mais você vê a chacota caindo para um lado meio absurdo. Eu nem acho que é muito válido a gente entrar na lógica do tipo assim, pô, os caras são racistas e o resto do mundo não. Até porque um estádio inteiro na Espanha xingava o Vini Júnior de macaco a ponto da gente da FIFA ter que mexer em coisas, não ter que mexer em coisas. Então, mas virou uma antipatia geral em torno da Argentina, que não foi só brasileiro pegando. Assim. Mas existem alguma galera que ainda torcia. Você via muito gringo argentino, né? Na torcida, japonês, africanos, torcendo para a Argentina nas filmagens da Copa. Assim. A roubalheira eu fico bem assim. Eu acho que sim, a maior parte da roubalheira era não ter amarelo nas faltas. Isso foi. Você dava muita falta para amarelo que não tinha. Mas assim, os gols anulados eu achei que foram ok. Os pontos eu achei, a Monique não acha. Mas eu não achei assim tão roubalheira assim, não. Mas a questão das faltas para mim foi muito evidente. Não recebia cartão para nenhuma falta. Foi bem o time da FIFA, né? Exato, a Argenfifa. O que eu mais, na parte da roubalheira ou da arbitragem, né, o que eu mais percebi é que tinha muitas faltas que eram corretas para a Argentina, e aí se dava a falta para a Argentina, mas o maior problema para mim foi o critério.
Porque outras seleções faziam um tipo de falta e dava aquela falta. Aí a Argentina fazia um tipo de falta e pode ser interpretado, aí não dava. Então, qualquer falta, qualquer coisa que abre margem para interpretação, a interpretação sempre beneficiava a Argentina. Acho que era mais isso. Então, a falta de critério, né? Fernando, eu queria saber de você, que também está morando fora do país, né? Você acompanha a Copa daí dos Estados Unidos. Esse sentimento, porque o Raul comentou, entre os brasileiros, você sentiu isso aí também? E como foi com o resto, as outras pessoas, né? Os americanos ou outros estrangeiros que você conheceu aí? Eu tive a oportunidade de assistir o primeiro jogo do Brasil com algumas pessoas de fora do país, mas todos latinos. Na verdade, tinha alguns latinos e tinha uma menina indiana. E é incrível ver como as pessoas de fora do país, de fora do Brasil, abordam a gente como brasileiro, porque é um brilho no olhar, parece que eles têm orgulho de ver que você é brasileiro. E é muito lindo, é honroso, porque a gente sabe o quão difícil é torcer pro Brasil. Quanto tempo a gente tem vendo essa campanha michuruca do Brasil, que troca treinador, mas os jogadores aparentemente continuam o mesmo. E mesmo assim, a cada 4 anos a gente tá desesperado achando que vem e nunca vem. Infelizmente, nunca vem. É muito frustrante. 24. É muito frustrante. A gente cresceu com essa soberba. E assim, todo ano é oitavas de final, quartas de final, e é sofrendo muito, muito. Esse ano foi, acho eu, pior ainda. E não sei se é uma opinião polêmica que eu tenho, mas assim, eu acho que o Ancelotti fez até muito com aquele time furreco. Não achei que passava. Não achei. E foi longe. E agora tô massacrando o rapaz. Mas eu também bem Ancelotti Zete, porque, né, eu também torço pro Real Madrid, então gosto muito do nosso vozinho. Mas, no geral, aqui nos Estados Unidos, a galera gringa amando, muita festa, muito telão, a galera usando camisa de futebol na rua, que é uma coisa que a gente não vê, principalmente com a crise de imigração que tá tendo aqui, obviamente, né? Então a galera meio que se esconde da onde você é. E também não é um país que gosta de futebol, então você não vê tanta camisa de futebol igual a gente vê no Brasil. Mas foi muito lindo, eu gostei muito de ver, parecia que eu tava de volta no Brasil, sabe? Depois de tanto tempo. Foi muito lindo. Essa parte foi muito linda. A parte do Brasil... E a galera torcia mais pra Argentina ou mais pra Espanha no final? Não os brasileiros, os gringos. Pelo menos a minha bolha era totalmente espanhola. Ah, entendi. Eu senti um pouco disso também. Eu acho que volta no que a Monique comentou lá. Parece que com certos erros de arbitragem e tudo mais, essa imagem da Argentina de ser favorecida pela arbitragem acabou deixando o pessoal com um sentimento ruim, assim, contra a Argentina e acabou que no final, realmente, pelo menos na minha bolha também, a maior parte das pessoas era Espanha. E quando era Argentina, era pelo Messi. Era o último jogo do Messi e tudo mais, o Last Dance, né, que eles falam, etc, né? Comentando também no que você falou, Fernanda, aqui na Polônia, o polonês é muito apaixonado por futebol. Você não tem tanta tradição, né, com futebol, no caso. Tem bons times e tudo mais, mas a seleção em si não é muito boa. Tem o Lewandowski, por exemplo, tá jogando muito aí ainda, mas é só ele, basicamente, né? Que os poloneses não me ouçam. Uma coisa que eu senti também, no mesmo dia que o Brasil perdeu, ou no dia seguinte o México também perdeu, né? E aí eu senti um negócio que eu até levei pra minha terapia, que eu falei, a gente tava no grupo xingando a torta e a direito, né? Eu nunca vi aquele grupo tão ativo quanto o dia que a gente perdeu. Foi 3 vezes mais do que quando o Brasil ganhou lá de 2-3-0, né? E quando perdeu, todo mundo lá chorando as mágoas e xingando o técnico e xingando o jogador e deixando ir, né? E aí o México saiu também. Eu vi esse mexicano, que é um colega de trabalho aqui, ele postando o quão orgulhoso ele tava da seleção mexicana, depois de perder. E ele tava falando, olha, vocês fizeram acreditar de novo, né? Parabéns e tudo mais, que grupo bacana, etc. Eu falei assim, por que é tão
tão diferente assim, né? Será que é porque a gente tem muita expectativa, né? Como o Raul falou, assim, de ser o país de futebol, de querer se manter como sendo o país de futebol, ou alguma outra coisa? O que vocês acham disso, dessa diferença? Eu acho que as outras seleções, pelo menos as seleções que voltaram para casa aplaudidas, que foi Cabo Verde, que isso foi histórico, Noruega mesmo também, que foi histórico, que nunca passou tão longe, né? O México mesmo. Eu vi também dos colombianos a mesma reação de aplaudir a seleção, é porque eu acho que eles não entram em Copa com soberba. Não é entrevista falando que não, porque esse ano vem, não é mimimi de mudar cabelo ou de fazer não sei o que lá, coisa que não ajuda em nada do seu desempenho em Copa, sabe? Não é de ficar postando coisas e afins. Eles entram com humildade, tipo assim, galera, a gente vai tentar trazer. Se não der, a gente tenta aqui 4 anos, sabe? Eu acho que é plena humildade e eu tô super certo de aplaudir. É lindo de ver quando o país abraça a seleção, mesmo depois de uma eliminação. E eu não entendo como os jogadores ou a seleção, a equipe técnica do Brasil não entende que a gente massacra porque são um bando de moleque, entendeu? O que é muito triste, porque são um bando de marmanjo que fica, estou perdendo minhas férias pra vir jogar a Copa. Que sacrifício, né? É muito triste, sabe? Parece que a gente tá vendo despedaçar o país do futebol, assim, da nossa frente, na nossa cara. É triste. Concordo muito com a Fernanda. Existe um distanciamento que eles falam assim, o povo brasileiro está distante da seleção. Essa é a frase da mídia. Por mais que, na verdade, não. A seleção está distante do povo. Essa é o referencial acertado. Entendeu? O povo está onde deveria estar, no Brasil. Quem está longe é a seleção, entende? Então, eu acho que tem 2 pontos muito evidentes. Os caras estão longe da gente. Eles não têm uma percepção daquilo, como que o Brasil está lidando com a Copa do Mundo. O avião, o Campeonato Brasileiro, cedeu, acho que 5 ou 4 jogadores, né, para a seleção brasileira. Só um voltou para o Brasil, no avião. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, existe um não querer encarar a gente. E a gente está aqui, cara. A gente não está em outro lugar. Para mim, rola um distanciamento por parte deles. E uma dificuldade de aceitar o momento de crise que é de responsabilidade deles também. Começou com eles? Começou com essa geração? Não. Começa lá atrás. Mas você está herdando essa crise. Pegue ela para resolver ou entrega a camisa para outro moleque que está aí querendo jogar bola. E aí eu tô falando de um moleque mesmo, né? Às vezes tem gente com 18 anos aí que joga melhor do que aquele bando de marmanjo. Então, tem isso. E aí tem uma outra questão que é a expectativa. Tipo, a gente olha para o Rafinha arrebentando no Barcelona, eu quero que esse cara arrebente na seleção. Aí chega na seleção, parece eu jogando. Entendeu? Então é uma coisa meio complicada. A expectativa pega muito. O México, eu vejo o México indo e falar, vocês foram até onde vocês conseguiram. É só ver pelo jogo. O México vai até onde ele conseguia. É diferente de você ver um jogo, por exemplo, o jogo contra a Noruega, onde a gente teve 30% de posse de bola. Beleza, foi uma estratégia que não deu certo, que não é o tipo de futebol que a gente costuma ter, não é o tipo de futebol que a gente costuma ver a seleção jogando, de ceder posse de bola para a Noruega, como se a gente não tivesse condição de ter posse de bola, como se nós não tivéssemos jogadores que são acostumados a ter posse de bola nos seus clubes, como, por exemplo, o Vini Júnior, o Endrick, todos eles são acostumados a ter posse de bola. Então, a gente olha para os caras jogando e a gente não sabe o que é isso. O que é isso? Entendeu? Então, esse, para mim, seja o momento de crise mais pesado que a gente está em relação a povo e seleção brasileira, sabe? E aí eles não assumem a responsabilidade. Eu não sei se é uma questão brasileira ou se é no mundo inteiro, ou talvez em países que têm uma tradição de futebol, não sei, talvez na Espanha, na França seja assim também, Gatinho. Mas eu tenho a impressão de que assim, talvez tenha sido sempre assim, me corrijam, mas o jogador de futebol hoje virou tipo rockstar, né? É na questão de farra mesmo. Tipo, o jogador de futebol que pega helicóptero pra ir pra ilha, pra fazer festa com geral, que é balada, é festa e
não tem preparo. É o que eu sinto, pelo menos. Talvez seja só uma pessoa em particular, mas aí fica a impressão de que os jogadores no geral, uma questão de status, enfim, não sei se é assim em todo lugar. Esses pontos esse ponto que você levantou, vocês três, no caso, eu não tinha pensado muito por esse lado, mas me fez refletir mesmo, né? Porque eu tava pensando mais no sentido de realmente só a expectativa do tipo, a gente é pentacampeão. Então, quando a gente entra pra Copa, a nossa expectativa é ganhar. Não tem nada menos do que isso. Não tem, vamos tentar chegar até as quartas. E tem várias seleções que é o caso, né? Do tipo, vamos passar da fase de grupo, vamos tentar chegar às oitavas. E aí, atingir o objetivo, beleza, maravilha, é isso. A gente sempre tem expectativa muito alta do tipo, o que a gente quer de objetivo na Copa? Ser campeão, ser hexa. Acabou, não tem nada menos do que isso, né? É verdade. Então eu sempre pensei que só essa expectativa já gera uma puta de uma pressão e de uma frustração quando a gente não atinge. Mas esses pontos que vocês levantaram também do fato da seleção estar muito distante do povo, né? Da imagem que a seleção passa de oba-oba só e de, como a Monique falou, de serem tratados como rockstar, ou de estarem ali só pelo dinheiro. A Fernanda comentou do rapaz lá que falou que estava atrapalhando as férias dele e tudo mais. Tudo isso... Foi o próprio Rafinha. Contribui, exato, Rafinha. Tudo isso contribui para essa frustração ser ainda maior, né? Sim. Não sei se vocês acham que se a gente visse um time com uma percepção de mais raça, de mais vontade, mais entrega, por mais que a gente também, de novo, caísse contra a Noruega, mas tivesse uma percepção diferente, ou a gente visse uma atitude diferente, essa frustração seria menor? Eu acho que a frustração seria diferente, tá? Não acho que ela seria menor. Se a gente pegasse um time de futebol, que seria o que a gente chama no futebol ali como uma transição de geração, a gente está mudando a geração, e aí é uma geração que lutou pra caramba, mas ela é meio amorfa, ela é meio quimerada, um monte de moleque, e é uns cara meio velho, ninguém entende direito, mas assim, eles fizeram tudo que dava, mas caíram pra Noruega nas oitavas. Ficaram com mais posse de bola, que é uma forma como a seleção joga, eles atacaram bastante, que é uma forma como a seleção joga. O sentimento de frustração talvez seja do mesmo tamanho. 2026 não deu. Mas você pensaria, 30 tá aí. 30, eu vou ver uma molecada que jogou essa Copa, e jogou essa Copa bem. Que tentou, de alguma forma, chamar a responsabilidade para si. Sim. Poucos ajustes, né? Exato, você fala, não, aí os mais velhos vão sair, os mais novos vão estar um pouco mais velhos, vai chegar mais gente, e você dá uma expectativa sobre o que vai ser. Hoje, eu acho que a crise da frustração cara, eu não sei quando eu vou ter expectativa de novo, de realmente ganhar uma Copa. Então eu acho que pega muito nesse sentido. E a gente teve quedas muito... Vou trazer a Copa passada aqui. A gente perdeu para a Croácia naquele jogo bizarro, e com muita gente falando, cara, imagina se a gente não perde para a Croácia, enfrenta aquela Argentina, com o Messi de 33 anos, com o Di Maria voando, a gente vai levar um sacode. Cara, foi a primeira vez que eu vi brasileiros falando, caralho, a gente não dá conta desse time aí. Não. Foi a primeira vez que eu vi brasileiros falando isso. E não era uma coisa geral. Alguns brasileiros falavam, imagina, a gente ia chegar lá e vai meter bala nesses caras e foda-se, vai ganhar. Mas ali você começa a ter esse indício de eu não sei mais se esses caras jogam de verdade, eu não sei mais se esses caras aguentam o tranco de uma Copa do Mundo. A preparação o que você vai abdicar, que é o ponto do que a Mori fala do Rockstar. O que você vai abdicar para ganhar essa Copa do Mundo? Você vai ter que abdicar da sua folga de 48 horas para você dar rolê nos Estados Unidos. Foi uma coisa que teve na seleção que para mim era uma loucura, da folga de 48 horas para molecada. O Vampeta falava que em 2002 a folga ela tinha 2 horas, que era o momento de você jantar em algum lugar. Você tinha que dizer quem vai, para onde você vai, quem vai com você, e você tinha que estar 2 horas no hotel, senão você podia já esquentar a bunda para esquentar banco. Se você não jogava 2 horas para você comer, essa é a sua folga. O resto é concentração. Folga de trabalhador brasileiro, que tem uma hora de almoço, viu?
O cara tem que estar muito... Exatamente, o cara tem que estar feliz. O trabalhador tem 1 hora só, saca? Então, complicado isso. Algumas Copas já tá assim, que a gente começa sem nenhuma expectativa, que a gente não acredita no time. No final da fase de grupo, a gente já começa a sonhar. E passa um mata-mata, a gente, nossa, acho que vai, agora vem, o Hexa vem, aí corta. E já faz algum tempo isso. Algumas Copas aí, né? A Copa passada, eu acreditei mais do que nessa. Por incrível que pareça, assim. Mas faz sentido acreditar mais na Copa passada do que porque teve... O que me deu muita esperança foi, cara, aquele gol do Richarlison, você ficou, nossa, orgulho de ser brasileiro, sabe? Tipo, nossa, brasileiro. Aquele gol do Richarlison foi a coisa mais linda que eu já vi. Copa, sabe? Tenho certa idade, eu não acompanho muito futebol, mas eu tenho certa idade. Puta jogo bonito, puta golaço, lindo. Lindo. Foi lindo, assim. O coitado do Richarlison não tá mais em seleção, mas ele tem pra sempre aquela coisa linda. Se eu fosse ele, eu imprimia, assim, 3 metros aqui, aquela foto dele, fazendo gol, eu ficava na sala da minha casa, porque aquilo ali, ó, né, mas infelizmente não foi daquela vez, e dessa vez eu já comecei, olha, vai ser legal, Copa, festa, momento no meio do trabalho pra gente parar e assistir um jogo. Esse foi mais legal ainda, que a gente viu Curaçao, coisa que nem teve antes, mas eu já não tava com esperança nenhuma. Inclusive, quando fui na Noruega, eu falei, pegou a Noruega? Não vai. Não vai. Então, eu ficava tipo assim, não, a gente tem que se esforçar muito para não passar dessa fase de grupos. Mas se olha que a gente pegava a Holanda ou o Japão, eu ficava, cara, não sei se a gente passa desses dois, mano. E a gente ganhou do Japão no apagar das luzes, no último lance. O que confirma que não era uma superioridade mostrada. A sensação que deu da Copa é, a gente vai lá por um milagre. E só a gente sabe que a gente tá por um milagre. Eles lá não. Eles não entendem que eles estão precisando de um milagre também. Até porque no time do Brasil tem vagabundo da Disney, né? E a gente trabalhando Exato. Aqui, ó, toto do país, aqui, ó, na orelha. Seleção brasileira é um privilégio na carreira de um jogador de futebol. Rafinha é um exemplo. Eu não consigo entender como que o Rafinha joga tudo que joga no Barcelona e não desempenha na seleção. Então, essa é uma das coisas que eu não entendo. A outra coisa é, por que não mete ele no banco? Mete ele para começar um jogo no banco, gente. Na eliminatórias ou... Não vai ser com o time misto, não. É o time titular, só que o Rafinha vai sair e vai entrar uma outra pessoa. Ah, mas o Rafinha vai ficar sentido. O Exato. Então, para mim, a gente, em vez de cuidar da seleção, a CBF parece que, em vez de cuidar da seleção, tem que cuidar do ego dos meninos dela. Isso é bizarro. Desespera, tá ligado? Porque a gente via nos últimos anos uma quantidade imensa de craques que nunca jogaram Copa do Mundo. Eu e o Henrique é mais ou menos a mesma idade. Então, a gente viu tipo Alex, Djalminha, que não jogaram Copa do Mundo lá em 2002. E diversos jogadores que, tipo, hoje seriam titulares nessa. E não jogaram em 2002, não jogaram em 2006, não jogaram em 2000, mais recente, 2010, acho que no máximo, porque depois foi aí e degringolou. A partir de 14 veio aquela zica lá e degringola tudo. É uma seleção no papel muito boa. Você tem o atacante do Real Madrid, metade do time do Barcelona, a Liga Inglesa tá em peso lá e tudo mais, mas quando junta, não tá entregando, né? E eu ouvi algumas análises, também inclusive no Jovem Nerd Esporte Clube, que eu tava acompanhando durante a Copa, parece que tem esse sentimento ou essa tendência do futebol brasileiro, né, no caso da seleção, de se tornar mais europeu no seu futebol. E eu acho que pode ser até reflexo do fato de, tipo, o jogador bom não fica muito tempo no Brasil. Quando ele se destaca, vai para a Europa e acaba, desde muito jovem, aprendendo um futebol diferente. Dizem, em geral, que é mais tático e tudo mais, e perdendo a essência do futebol criativo, por assim dizer, né? Que esse é um clichêzão, eu sei, mas tende-se a ser assim, né? O Brasil só ganhou as Copas quando ele tinha mais criatividade, tinha mais improviso individual, né? Não tático, mas improviso individual, né? E uma defesa bem organizada. Essas são as duas formas de ganhar que o Brasil tem para ganhar a Copa. Uma defesa bem postada e um ataque criativo.
É assim que ganha a Copa do Mundo. Que o Brasil, é assim que o Brasil ganha a Copa do Mundo. Até com o Ancelotti vindo e tudo mais, parece que tem esse desejo de parecer ser mais europeu, né? Tá parecendo argentino. Mas. Ai, que horror. Credo. Mas eu tenho assim, a é. impressão de que a gente tá perdendo um pouco da nossa essência no futebol pra tentar ser mais europeu, ser igual Real Madrid e Barcelona, quando na verdade a gente vai pro Real Madrid e pro Barcelona com os nossos jogadores por um motivo, que é a nossa criatividade, o nosso futebol, né? E não o contrário, né? A gente é buscado para resolver problemas que os jogadores deles não resolvem. E quando a gente vem e quando a gente traz os nossos para cá, a gente fala, agora vocês têm que ser, sei lá, os robozinhos do sistema tático, tá ligado? Do esqueminha europeu assim, assado. É aquela frustração do tipo, putz, tem muito trabalho ainda pela frente, a gente não sabe se vai dar, mas daqui 4 anos a gente vê. Faz um tempo, né, que a gente não ganha. É nada. Exato. Mas eu sei, por exemplo, a Monique é provavelmente a mais nova entre a gente. A Fernanda deve estar ali também nos seus 22, 23. Não deve ter visto o Brasil ser penta, por exemplo. Né? Não sei se... 4 aninhos, a gente tinha 4 aninhos. Nossa. Eu não lembro, infelizmente. Gente, Olha aí. É uma memória maravilhosa. Muito triste não saber como que é isso. Pois é, eu e o Raul, né, a gente tem a idade mais próxima, eu vi o Brasil ser penta, foi uma experiência incrível. Eu vi o Brasil perder para a França numa final 98 de 3-0 com Zidane e Ronaldo em campo, e aquelas duas seleções, você dá para ver que eram realmente as duas melhores seleções do mundo numa final. E 94, que foi o Tetra, eu era muito pequeno, eu tinha 4 aninhos também. A gente pensado, tipo, pô, a Monique não viu o Brasil ser campeão ainda, mas, pô, na próxima a gente vai. Eu com 45 anos, talvez eu veja. Não, cara, mas eu vou quebrar o seu coração aqui, tá? A gente tava vendo o jogo contra o Japão aqui em casa, e a Monique tava hiper animada, né? Sim. Ela virou pro meu pai com a maior carinha de dó e falou: como é a sensação de ganhar uma Copa do Mundo? Tinha outros 30 a mais ali que lembram de 2002 de alguma forma, e todo mundo parou. E, pô, no momento que tá todo mundo com a camisetinha, a gente tá pensando, caramba, mano, a Monique, ela não sabe disso. Ela não viveu isso. Então, ou seja, uma pessoa hoje que está chegando nos 30 anos não viu, não tem recordações do Brasil ganhar uma Copa. Ela tem o que a gente fala e outras gerações mais antigas falam do que é ganhar uma Copa do Mundo. A maior parte do povo aqui não sabe o que é a maior. A gente, o nosso 7-1, que foi a pior sensação que a gente podia ter sentido no Brasil. Exato. Nossa, é verdade. Aquela Copa, inclusive, foi uma Copa que a gente assistiu tudo muito junto, né? Foi Copa no Brasil, né? Foi Copa no Brasil, a gente fazia churrasco quase todo jogo. Era um negócio maluco. E aí teve toda a situação fatídica, né? Eu cheguei a Monique falando, tá 3-0. Aí depois eu cumprimentei as pessoas e ela, tá 4-0. E eu falei, tipo, a Monique tá zoando, né? Aí depois, nossa, tá 5-0. Foi porque foi uma barrinha de gol descendo. E foi traumático, meu Deus. Eu nunca mais voltei no pub que eu tava assistindo esse jogo. E eu lembro que a gente deixou de ir no pub alemão, que é o Fritz, lá em Campinas. Deixou de ir no pub alemão porque falou, pô, jogo contra a Alemanha, né? Não vamos no Fritz, que era nosso favorito. A gente foi em outro e isso. Eu falei, meu Deus. E é uma experiência traumática que todo mundo sabe. Assim, acho que até a Fernanda pode comentar, mas morando fora, o pessoal lembra disso, por ser brasileiro, né, como momento. E o que eu achei engraçado, foi até fofo, depois que o Brasil foi eliminado, primeiro, segundo dia, eu tava destruído, né, e eu sentia, tipo, no corpo, tipo, tava, sabe, tudo carregado, triste, cabisbaixo, e 2 vezes por dia eu ia trabalhar no escritório. O escritório tem mais de 1000 pessoas, né? Então muito grande, bastante internacional, e as pessoas que eu conhecia olhavam para mim e falavam assim,
como você tá, Henrique? Aí, eles sabiam, claro, que eu sou brasileiro, né? E acho que foi até uma das primeiras vezes, assim, que eu percebi o quão o futebol me impacta direto, assim, né? Porque eu falei assim, olha, eu não estou bem. Mas me dá 2, 3 dias, vai passar. Eu tô ainda de luto, mas vai passar. Uma amiga minha falou assim, porque eu vi um Reels no Instagram falando assim, faz um check-up aí nos seus amigos brasileiros, eles estão precisando essa semana. E eu me senti acolhido. Eu falei, muito obrigado, né? Pra gente isso é uma tragédia, né? É muito interessante ver isso. E é isso, é a tragédia porque a gente jogou mal aquele jogo em específico, a gente perdeu aquele jogo, a gente está adiando esse momento. O que você falou, o corpo estar pesado, foi a minha sensação pós-jogo, assim, sabe? Ela foi mórbida, o dia foi cinza. O dia estava azul aqui, no dia seguinte, mas estava todo mundo com clima de dia cinza. Fui na terapia 2 dias depois do jogo, conversando sobre Copa do Mundo. Foi mais uma conversa em que eu estava explicando e até entendendo enquanto falava para minha terapeuta, que é polonesa, né, a importância do futebol para a gente, né? Falei, para mim e para os brasileiros em geral. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o que eu comentei tudo isso que a gente comentou das expectativas e da frustração que a gente sente depois, tá tudo interligado, mas do porquê o futebol em si é um elemento de tamanha identidade pra gente em comparação com pessoas de outros países, né? Dos 5 aos 14 anos, eu fazia escolinha de futebol. Toda semana eu tinha treino, meu pai me levava e ele fazia treino lá. Eu sou torcedor do Corinthians, meu pai é torcedor do Corinthians e o futebol, nesse caso, era o que criava momentos de conexão entre eu e meu pai, né? Para além disso, o futebol sempre foi muito masculino. De quando a gente cresceu, futebol era para meninos e não para meninas e tudo mais. Muito bom ver que isso está mudando, né? Inclusive, ano que vem tem Copa do Mundo Feminina no Brasil. E vamos ganhar. Tamo ali, ó. A esperança vai voltar, né? Mas... A soberba vai voltar. A soberba vai voltar. Mas essa questão também das conexões, o fato de ser importante da gente ter como identidade, né? O futebol, que eu não vejo isso em muitos outros países. Polônia, por exemplo, eles amam futebol, mas não tem isso tanto intrínseco neles, né? Faz parte do porquê homens gostam muito. Inclusive, até li recentemente um artigo falando os homens gostam muito de futebol porque é o jeito que eles têm de extravasar ou de demonstrar sentimentos. Seja de alegria, seja de frustração, de raiva, mas esses sentimentos mais positivos, né, que em geral homens tendem a retrair, eles podem deixar sair no futebol e compartilhar, né? Até a questão física do tipo se abraçar e comemorar junto. O futebol permite para muitos homens que, na sua maioria, né, tem essas questões em demonstrar sentimentos e tudo mais, né? Queria saber de vocês, o que vocês acham disso? Olha só que engraçado. E até um tempo, se não me engano, no Brasil, eu não podia jogar futebol por lei, assim, tinha uma parada assim, né? Mas toda vez que eu ia ver um jogo na casa de alguém, tem mais mulher do que homem pra assistir. É tipo, pra caralho, maquiagem, a gente se maquia, sei lá, brinco. E eu lembro que no jogo da Noruega, eu olhei pra minha sogra e pra minha cunhada, depois que o Brasil perdeu, elas as duas assim, ó, tristíssimas, porque a Copa, ela mexe muito com o brasileiro, pontos. Assim, não tem uma questão de gênero, foda-se o gênero, assim, quando é Copa. Sem dúvida. A minha namorada, ela não podia ligar menos pra futebol. Ela não liga. A Fernanda sabe, conhece. A Maju não liga, não tá nem aí. Quando a Noruega ganhou, ela ficou triste, cara. Ela ficou arrasada. E, assim, ela não assistiu o jogo porque ela estava muito nervosa. Ela não conseguia ver o jogo de tão nervosa que ela estava. E, assim, ela caga pro futebol. Mas quando é Copa, negócio, assim, parece que pesa no nosso psicológico, assim, muito pesado. Eu acho que é expectativa. A gente vai ganhar e vai ser incrível, e festa, e loucura, insanidade. Como eu já não esperava que eu tava assim, o Brasil não vai ganhar, pra eu não ter
dor no meu coração. Mas mesmo depois que a gente perdeu, assim, você ainda fica, tipo, triste, tipo, é um luto pelo que seria. Saudades do que a gente ainda não viveu. Basicamente, né? Poeta. Parafraseando, o grande poeta da seleção brasileira. Expectativa pra nada, mesmo a expectativa sendo nula, quase nula, é muito horrível. Esse luto, esse sentimento, você não tem vontade de fazer nada, sabe? É assim, eu não sei, é tipo quando tá pra menstruar, parece. Não tenho opinião sobre isso, não sei o que comentar. Isso pega, não tenho experiência. Você tá sugada. Você é uma casca sem vida. Você só tá lá. Você só tá respirando. Você não quer comer. Você tá deprimidíssimo. Que você não quer comer. E é uma coisa que aparentemente o que eu vejo mais é brasileiro mesmo sentindo. E eu acho que até que a gente sente em níveis diferentes, porque com o Brasil, obviamente, na Copa é muito maior a intensidade. Mas até com o nosso próprio time jogando uma Libertadores, no Campeonato Brasileiro, quando a gente perde, é esse sentimento de, porra, eu vou ter que sair na rua e enfrentar o fulano, o corintiano que vai me zoar. Tem uma coisa que eu falei pro Raul, assim, a galera fala, tem essa coisa, de virada é mais gostoso. Não, que sofrimento, coisa horrorosa. Eu virei pro Raul e falei, cara, você faz isso por diversão? Você faz isso no seu dia a dia, porque o Raul é muito torcedor. Você escolhe isso. Se eu pudesse, eu tava nem aí. Que horrível, isso é horrorosa. Ele ganha e tal, mas até ganhar é muito sofrimento. Sim. Torcedores do Vasco estão tristíssimos. Nossa. Ai, caramba. Meu assim, Deus, meu eu Deus. até pensei, nossa, eu queria começar a seguir um time, né? Porque é legal, pô. O pessoal se diverte. Às vezes é legal. Então, não é tão legal. Não é. Mas aí, assim, qual time que eu vou sentir menos tristeza e sofrimento, sabe? Vasco. Eu acho que até o torcer é legal a mistura. Você ganhar depois de estar numa fase ruim, a vitória é mais gostosa. Então eu vou discordar da Monique na questão por exemplo, do de virada. É claro que é um sofrimento, né? Ah, a Fernanda caiu. É claro que é um sofrimento, mas o fato de você superar, a vitória acaba sendo mais gostosa. Eu tenho essa... Eu tenho essa impressão também. Eu vejo futebol quase todo dia. Teve um dia que eu estava vendo 1 ou 2 vezes a semana, o que para mim era muito pouco. E eu cheguei a me questionar, será que já deu futebol para mim, sabe? Eu estou vendo tão pouco. E aí, assim, foi um jogo de meio de tabela que eu falei de Brasileirão. Eu fui ver o Palmeiras jogar e eu fiquei acabou isso, cacete. Acabou isso, caralho. É isso aqui é todo dia agora. Vou cheirar esse negócio. Então, de alguma coisa, de um jeito esquisito, o futebol, isso de fazer a gente ter sentimentos é muito forte. Quando o Palmeiras... É que nem Star Wars, Raul. Mas... Star Wars é pior. Esse é pra outro. Fica pro outro podcast. Porque senão o negócio fica feio. Um episódio só pra Star Wars, hein? Vamos fazer. Na verdade. Mas a socialização que você teve com o seu pai é um pouco da que eu tive, de ter ido, meu pai me levar em escola de futebol, tá ligado? Meu pai me levar pra ver jogo de futebol na rua, jogo de várzea, porque meu pai era jogador de várzea, então eu ia ver meu pai jogar bola na várzea. Então, cria um ambiente de que, cara, aquilo ali faz parte do crescimento de algumas pessoas, do nascer delas para a sociedade. Então, para mim, é muito difícil abdicar de futebol. Você fala, você faz isso por escolha. Hoje, não mais. Eu não tenho mais essa escolha. Eu tenho que ver porque aquilo faz parte de mim. Se eu não vejo, fica esquisito. Fica uma sensação meio anomia de, isso aqui, tem algo acontecendo que eu deveria estar fazendo parte e eu não tô. É claro que eu consigo não ver um jogo porque eu tenho, sei lá, um trabalho para fazer, alguma coisa normal, né? A vida impede a gente de viver todos a plenitude das nossas paixões. Faz parte. Mas é fantástico. É difícil, cara. O trabalho tava me atrapalhando a ver a Copa, sabe? É complicado. É bem Isso é verdade. Não, eu também. O horário dos jogos aqui era ou 10 da noite ou 2 da manhã. Era um terror, porque eu dormia 2 horas pra ir trabalhar.
Mas é o que você falou, o meu trabalho tava atrapalhando eu aproveitar a Copa. Exato. A Copa, né? Ver a Copa estando desempregado é um negócio. É uma Que delícia! É uma das melhores experiências de vida, assim, né? Cara, 2022 foi assim pra mim. Por isso que ela tá falando. Beleza. Porque beleza, que bom, né? Ele, meu irmão. Tem o seu valor. Não, eu ficava feliz de ver a felicidade deles, assim. Era lindo. Caramba. Não, tem o seu valor, sim. Eu acho que eu acho muito lindo, sabe? Porque é um entretenimento pra maioria gratuito. Assistir da rádio, dá pra assistir na TV, você não precisa necessariamente estar no estádio toda vez, né? Mas é lindo, igual você falou, você cresce com seu pai lá do seu lado, assistindo sua mãe também aficionada. Muitos casais se conhecem, né, porque estavam no jogo. A minha mãe é corintiana, meu pai é palmeirense, entendeu? É um Romeu. Olha! Ai, Romeu e Julieta. Não, Romeu e Julieta mesmo, né? É Romeu e Julieta brasileiro, que o Romeu é corintiano e a Julieta é palmeirense. Palmeirense. E é tipo assim, é mais que isso? Entendeu? A gente enfiou Romeu e Julieta no meio do futebol. É maravilhoso. E fez sentido. Todo sentido. Todo Total. sentido. A minha mãe, ela não era muito interessada em futebol, sempre, só na Copa, né? Ela acabou virando corintiana por minha causa e do meu pai. Ela percebeu que se o Corinthians perde, ela ia ver 2 marmanjos puto da vida a semana toda, o final de semana inteiro. Então ela acabou começando a torcer para benefício próprio, mas de qualquer forma torcendo, o início né? é um benefício próprio, é muito legal ganhar, né? Mas depois, sem dúvida. É isso, o futebol é tipo um esquema de pirâmide, cara. Você começa, não, torce pra esse time aqui, ó, que legal, eu torço também. Você vai socializar comigo, a gente vai cantar junto. Quando você vê, parça, quando você vê, você não sai mais. Isso é verdade, assim, futebol é um esquema de pirâmide. E pra botar até em perspectiva, eu quero comentar, pra quem tá vendo em vídeo, eu tô com uma camisa aqui, não sei se vocês perceberam, não dá pra perceber, mas é do Panamá, né? Eu morei no Panamá entre 2017 e 2018, então foi um pouquinho antes e durante a Copa da Rússia. Copa da Rússia. E foi a primeira vez que o Panamá se qualificou para as Copas, foi em 2018, e eu lembro muito bem que quando eles qualificaram, o país foi abaixo, tipo, em celebração. O presidente declarou feriado no dia seguinte. Entre a Copa e a classificação, né, fizeram um filme sobre ganhar a Copa. Tipo, colocaram lá um torcedor panamenho fazendo uma promessa de achar uma esposa russa se o Panamá fosse para a Copa, sabe? Então também estava muito intrínseco neles. Eu lembro deles terem feito um gol na Copa e deles celebrarem como nunca. O Panamá não passou da fase de grupos em 2018, mas eles tinham esse sentimento de muito orgulho. E como a gente falou lá atrás, né? A gente foi até onde dava pra gente ir e foi uma festa incrível. Claro, né, eu lembro que quando eles foram eliminados, também o dia seguinte estava todo mundo destruído, tal, mas com aquele sentimento do tipo, pô, fizemos a nossa primeira Copa aí, vamos trabalhar agora pra próxima. Já foram, então, nessa agora de 2026, né? Então, estão criando essa prática, né? De aparecer em Copa, de jogar e tudo mais. Então, pode ser que venham mais Copas aí para eles jogarem, né? E se posicionarem. E aí, não sei, aqui pra gente, o que a gente espera do Brasil? Eu torcia pra Argentina. Até ver aqui. Tira a Monique da live. Calma. Deixa eu terminar. É o Bruno. Isso é importante. É mal de Brandão. Deixa eu concluir. Isso? Eu torcia até ver o jogo do Egito. Quando eu vi o jogo do Egito, eu falei, mano, não tá errado o quê? Aqui, cara. Sim. Eu vi o jogo do Egito, eu fiquei, velho, isso não tá certo. Tipo assim, eles estão roubando muito. Aí teve outras coisas que complicou, enfim, torcida. Eu vi umas coisas do Messi que eu fiquei brava, que eu gostava muito do Messi. Eu gosto mais do gatinho. Ó, gatinho. Caralho, a gente tem 30 gatos se juntar todo mundo aqui. Não é, então. Cadê a Celeste? Tá aí? Não, ela saiu já, Celeste. Você deu uma saidinha. Ela veio aqui, deu uma cheiradinha e tudo que eu gosto. Aí,
Enfim, foi ridículo aquele jogo e daí eu abri meu olho e falei, não, nunca mais. Porque assim, eu sou uma pessoa, não vou dizer que eu sou da paz, já fui, não sou mais. Só que eu ficava, o pessoal não gosta da Argentina porque é Argentina e a gente é brasileiro. E eu achava isso meio trouxa, porque a gente é latino-americano, sabe? Ô, Maia Massapera. Deixa eu falar, cara. A gente é latino-americana e, enfim, orgulho latino e tal. Só que daí eu abri meu olho, assim, foi o que mudou pra mim e eu fiquei, não. Mas eu acho que falta também uma rodadinha de Libertadores, você vai ver porque que a gente odeia a Argentina. Uma rodadinha. Nossa, é verdade. Uma rodada de Libertadores você percebe, cara. A catimba que eles fazem no jogo. Mas assim, sobre isso daí, tem momentos em que a minha regra de torcer com regras de imperialismo, elas se sobressaem. Então, por exemplo, na final de 22, que foi França e Alemanha, eu tava com um ódio da França tão forte, e a França ela é um pé no sapato, né? Eu vi a gente perder da França 2 vezes, uma numa final de Copa, eu era uma criança que chorava. No segundo gol eu já tava chorando. Eu lembro desta bosta, entendeu? Eu lembro dessa sensação. Então eu tenho um ódio da França muito grande. A final França e Croácia eu nem assisti. Porque eu falei, a Croácia cantando um hino meio nazista. A França era a França, eu quero que tudo se exploda. A França era a França. Entendeu? Eu quero que tudo se exploda. Na outra Copa, vem esses mesmos lazarentos de novo, e aí vem a Argentina. Aí eu, vai ser Argentina? Acho que vai ser Argentina. Aí eu botei regra de imperialismo, torci pra Argentina. Só que depois eu pensei, não dá pra torcer pra Argentina de novo. Porque se torcer de novo, já vai pra 4 Copas já. Aí me veio uma sensação, mas o Brasil tá tão assim na merda, se a Argentina ganha, vai que bate água na bunda, eles têm que trabalhar direito. E aí foge. Aí eu pensei, não vai, mas não vai. É capaz eles falarem, nossa, que triste situação, mas Deus está preparando, que é a resposta padrão. O problema sou Deus eu, jogador individual. Coisa pra mim lá na frente. Entendeu? O cara falou, né? A Copa foi ótima. Deus, a pena que saímos no meio do caminho. Vocês não chegaram no meio do caminho, parça. Vocês não chegaram no meio do caminho, vocês saíram antes. A minha esperança, se eu vou ter, o nível de esperança que eu vou ter durante os 4 anos, vai depender da próxima convocação. Porque um monte de gente foi para a seleção em fim de carreira. No sentido assim, tipo, não que é jogador merda, mas que eram jogadores que já estão... Não, de jogador merda também. Mas teve jogador merda também. Estou dizendo que não foram todos. Mas, por exemplo, Marquinhos foi a última Copa, Danilo a última Copa, Alexandre a última Copa, Alisson provavelmente a última Copa, Neymar, pelo amor de Deus, é a última Copa. E jogador merda, aliás. Não vem com videozinho AI falando que vai voltar, sai fora, Neymar. Pelo amor de Deus. Nada. Você viu a reação do Neto? Reação do Neto disso? Foi maravilhosa. Nossa, o craque Neto. A gente deve fazer um episódio só de react de reações do Neto. Porque, que comunicador. Lindo, Abraço, Neto. Queremos você aqui. Inteligente. Monique, o que você está esperando de futebol? Vai voltar, vai continuar vendo futebol? Vai dar uma pausa? Eu quero ver a Copa Feminina. Isso eu quero ver porque a gente tem mais esperança, imagino. A gente é o quê na Copa Feminina? A gente nunca ganhou uma Copa lá. Até porque foi acho que a partir de 96, se eu não me engano. Isso. Está muito 97. Recente. Estados Unidos tem um time muito forte feminino, então eles são, digamos, o país do futebol feminino, mas a gente sempre teve muitas esperanças, né? Com a Marta, nossa atacante e tudo mais. Não sei como que tá o time para esse ciclo, mas é Copa do Mundo no Brasil, então a expectativa de novo vai voltar lá em cima, né? Exato. Certamente eu também vou ficar na torcida. Ai, que legal, vai ser legal. No Brasil, nossa, sempre que tem coisa no Brasil, uma festa que nem a galera lá na Copa no México, que foi muito superior aos jogos nos Estados Unidos, né? Digamos de passagem. Né? Sem dúvida. Em questão de festa e tal. E você vai focar no Palmeiras agora? Palmeiras e Real Madrid? Vai dar uma parada de futebol? Então, pra mim aqui é difícil assistir futebol, porque os caras não pegam, né? Aí tem que baixar VPN e tal, que eu acho
Então, geralmente, eu escuto como os astecas escutavam, que era no rádio. Eu gosto de ouvir futebol no rádio. Olha! Que da hora. Incrível! Não, eu adoro ouvir futebol no rádio. Mas no momento eu vou focar no Palmeiras, aí ver o que vai rolar. Torcer, né? Grandes expectativas para esse Brasileirão, inclusive. É uma paixão nossa que não dá pra separar, que a gente se irrita muito, mas a gente gosta muito e celebra e chora e xinga pra caramba, né? Mas tá sempre ali com a gente, né? Acho que é meio que um... Não é um escapismo, é um pouco disso, né? Porque é um negócio que não tem muita influência na sua vida, né? Mas te gera essas emoções, você acompanha e acaba se conectando com um time específico, no caso, com uma seleção também e tudo mais, né? Concordo com vocês também, não dá para separar, e eu também vou estar acompanhando. Vamos ver se a gente faz lá para frente, ver se a gente organiza de fazer um em preparação ou durante a Copa Feminina, pode ser que role algo ia ser legal bacana, né? Ao vivo, né? Ia ser legal. Olha aí, hein? Né? Eu ia gostar disso, hein? Isso pode ser massa, hein? Vamos organizar certinho, né? Não, uma boa. Vou botar ele ao vivo. Ia ser muito bacana, ia ser muito legal. Sensacional, dá pra organizar, hein? Dá pra organizar. Vou anotar aqui. Mas, além de tudo isso, queria agradecer muito a presença aí de vocês. Espero que tenham dado uma acalmada agora, depois da gente xingar um pouco aqui e continuar xingando no grupo também. Isso aí a gente provavelmente nunca vai sair disso. E quando chegar Copa América, eliminatórias, a Copa Feminina mesmo, a gente vai voltar naquele grupo com mais afinco ainda, para continuar xingando, né? E aí a gente volta aqui também pra gente xingar em público, né? E o pessoal continuar curtindo, assistindo. É bom. Exatamente. Com a gente. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Muito obrigado, Henrique. Vocês são demais. Muito obrigado por terem vindo. Principalmente agradecer a Monique, que vem falar de futebol e tudo mais, mas até a Fernanda e o Raul, que correram grande risco aqui em vir falar sobre Mundial, né? Sendo torcedor do Palmeiras. Então, muito obrigado. Eu não perdi a chance. Tinha que ter, né? Eu não perdi a chance de citar meu 51, tá? Eu, corintiana palmeirense. Tinha que ter, gente. Esse ano mesmo. Ai, caramba, eu tô derrubando tudo aqui, perdão. Mas é isso. Falei, muito já obrigado. Um trauma já. Já tô sorrindo de novo, sorriso leve. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. Se você gostou disso daqui, comenta o que você mais gostou. Segue a gente no Instagram, one.morteb. A gente tá no Spotify, tanto por áudio e por vídeo. Segue lá no Spotify também, dá 5 estrelinhas. Ou também no YouTube por vídeo. Segue lá no canal Henrique Vieira. Tem lá a playlist do One More Tab Podcast. Todos os links estão no Instagram, que talvez seja mais fácil de você encontrar. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. A gente se encontra no próximo episódio. E vocês aqui sempre são muito bem-vindos a voltar. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Beijo. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Uhul.